Então, tá bom. Eu vou fazer uma transmissão do slide para vocês de novo, como semana passada, retrasada e passada com a Chay. Aí, se alguém tiver dúvida, já pode me mandar aqui que tem para eu começar a me organizar. Então, podemos começar agora. Todo mundo conseguiu abrir o slide de termologia de física B? Tá. É que assim, a escala Kelvin, ela tem um mínimo, e esse mínimo é o zero da escala, certo? E esse zero é considerado absoluto, porque é quando as moléculas param de vibrar. Então, o volume da molécula fica nulo. É quando a temperatura é realmente zero. Por exemplo, temperatura de 0 graus Celsius, a molécula está vibrando em um estado. Só que isso necessariamente ela vai estar vibrando. Isso representa 273 Kelvin. Então, se eu pegar essa temperatura e for abaixando abaixo de zero até menos 273 graus Celsius, ou 0 Kelvin, é considerado zero absoluto, porque o volume da molécula vai ser desprezível, ela não vai ter vibração térmica. Entendeu? Isso, 0 Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius. São unidades diferentes, são escalas diferentes. Só que o estado de vibração para 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius é o mesmo, onde ela não vai estar vibrando e o volume da molécula vai ser praticamente nulo. Então você tem que tomar cuidado que faltou unidade. Então, tipo, 0 Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius. Mas é isso. E é zero absoluto porque é a menor temperatura que pode ser atingido uma molécula. Não tem como ser abaixo do zero absoluto. Posso resolver? Ficou dúvida? Tá, em qual? Eu já vou abrir o slide aqui. E como as aulas foram diferentes, cada um parou em um lugar. Aí me falam onde vocês têm dúvida para eu conseguir abrir os slides e falar. Em qual que você ficou, Laura? Ah, eu vou resolver um por um com vocês, então. Eu já resolvi com alguma turma eles? Acho que não, porque ninguém falou. Então eu vou disponibilizar os slides também, só um segundo. Todo mundo, ver se todo mundo consegue entrar. Se alguém não conseguir entrar no slide, manda aqui, que daí a gente dá um jeito. Então, vou começar com o primeiro exercício. Acho que tá todo mundo vindo o primeiro da. Então, vamos lá.
Para o diagrama vetorial abaixo, a única igualdade correta é. Então, eu tenho o vetor A, que ele está na horizontal, o vetor B, que ele está para baixo e para a esquerda, e o vetor C, que está para cima e para a esquerda também. A dica que eu dei no denunciado ali do exercício é que você meio tem que explodir a figura. Você tem que lidar com cada vetor separado como se ele não fosse uma figura. Então é o que está aqui embaixo. Eu tenho o vetor A, que eu posso pegar ele para jogar para qualquer lugar. Eu tenho o vetor B, que tem essas características. Eu tenho o vetor C, que tem essas características. Então, eu não mudei o vetor, eu só coloquei ele como se fosse um vetor separado sem ser uma figura. Então, eu vou, letra por letra, ver o que me dá a resposta certa. Então, na letra A, nesse exercício, antes de começar, a gente vai usar a regra do polígono, onde você vai colocar o final do vetor na ponta do outro vetor. Então, como vai funcionar? Primeiro, ele quer somar o vetor A. Então, você pega A e coloca aonde você quer. Depois, ele soma com o vetor B. Então, você pega o vetor B, coloca no final do vetor A e vai me dar a soma de A mais B. E ele tem que ser igual a C. Então, o vetor resultante vai ser esse que eu vou desenhar agora, ó. Esse aqui. Então, esse aqui é meu vetor resultante. Vou trazer aqui até aquele aqui para baixo. Ele é igual ao vetor C? Não, tem módulo, sentido, direção diferente. Então, a primeira alternativa está errada. Aí a gente vai para a letra B. A letra B ele me fala o vetor B, então vamos lá. Tem o vetor B, é onde eu quero começar. O vetor menos A. Quem que é menos A? É a cópia do A, só que em sentido contrário. Vamos lá, eu estou invertendo ele na hora. Então, esse aqui, ó, é o menos A. Ele está exatamente o tamanho do A, só que com sentido oposto. Colocar o começo dele no final de B. Esse aqui, ó. Colocado. E o vetor resultante é que une o começo da figura ao final da figura. Então, esse aqui é o vetor resultante. Ele parece muito C, só que ele está em sentido contrário. Então, B menos A é igual a menos C. Por isso que a letra B está errada também. Vamos lá, a letra C de cebola. Primeiro ele fala o vetor A, então a gente vai pegar e desenhar o vetor A, onde eu quero começar o desenho. O vetor menos B, a gente vai fazer a mesma coisa. O vetor menos B é o vetor B igualzinho, só que ao contrário. Então vamos lá, vamos ver se eu desenhei certo. Não. Agora tá, ó. Ele é praticamente o vetor B, só que ao contrário, que eu vou colocar ele. Só deixa eu descer ele aqui para baixo que não vai dar espaço. Então o vetor A menos o B, certo? Tem que me dar o vetor C. Aí é o vetor resultante. É o começo, o final, o início da figura com o final da figura. Então ele fica começo, começo, final com final. Aí será que esse é igual a C? Se a gente colocar do lado, ele é muito parecido. Então provavelmente eu errei um pouquinho nos meus desenhos de vetor, só que como eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e praticamente o mesmo módulo, essa vai ser a questão certa, porque a gente pode ter errado um pouquinho na hora de fazer o desenho, de inclinação de vetor. Mas dá para ver se eu puxar o C para cá, ele praticamente fecha a figura. Aqui, ó, ele praticamente fecha a figura. Então, com isso, a resposta certa é a letra C de cebola. Alguém tem alguma dúvida? Foi muito rápido? Vou voltar tudo aqui. Deixa eu pensar. Você pode tentar adivinhar, assim, tipo, você. Eu não vejo um jeito mais fácil. Às vezes é outra questão, a próxima provavelmente tem um jeito que você consegue ver no desenho. Esse desenho não dá para ver que os vetores somados vão dar a letra C. Deixa eu pensar se tem outro jeito.
Só um segundo. Ó, dá para fazer assim, ó. Dá para fazer desse jeito. Só você olhando o desenho, você sabe que eu estou somando B com C. Por quê? Porque o B ele nasce da origem e vai até um ponto. O C vai do final de B até o final de C. Então eu sei que B mais C são somados. E o vetor resultante de B mais C é A, porque o A sai do início de B e vai até o final da figura. Então eu consigo escrever que B mais C é igual a A vetorial. E se eu passar o B para outro lado aqui, eu passo esse B do lado de cá, eu chego na resposta também. A menos B é igual a C. Dá para fazer isso tanto com desenho, tanto com forma de equaçãozinha. Aí tem que ver que o exercício, qual que é mais fácil para cada exercício, entendeu? Show. Alguém ficou com dúvida ou posso seguir? Beleza, vamos pro próximo. Se alguém for ficando com dúvida, é só mandar aqui que eu volto. Esse outro é a mesma coisa que o primeiro. A gente vai pensar a figura como os vetores como se fosse uma figura separada. Então vamos lá. Qual a relação entre os vetores M, N, P e R representado na figura? Então eu só copiei os desenhos aqui embaixo para eu conseguir ficar copiando e colando na hora de resolver. Então esse exercício dá para fazer do jeito que eu fiz antes também, que é indo alternativa por alternativa, ou dá para fazer do meu segundo jeito. Por quê? Aqui a gente vê que quem está somando M, eu vou colocar uma caixa de texto aqui, só um segundo. Aqui a gente pode ver que o M está somado com N. Então eu sei que M mais. Opa, saiu fora. M mais N. E também dá para saber, se você olhar os dois vetores de baixo, que o P está somado com R, porque o R está encostado no final do P. Então eu sei que isso aqui, P mais R. Tá, mas que isso vai me ajudar? Porque, ó, para ver que o M mais o N sai do mesmo lugar e vai acabar no mesmo lugar que P mais R. Ou seja, a força resultante 1 é a resultante. Eu vou desenhar aqui, ó. Essa resultante aqui é a resultante do M mais N. É a mesma coisa que a força resultante a segunda soma. Porque se eu fizer a força resultante aqui, ó, 2, ela vai dar praticamente igual, ó. Ela vai dar em cima as duas. Então, com isso, a gente sabe que como desculpa, FR1 é igual a FR2, a gente sabe que M mais N, que era igual a FR1, tem que ser igual a E mais R, que é exatamente a letra C de cebola, onde P mais R é igual a M mais N. Então, tá, eu não gostei desse jeito. Como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que eu fiz do outro jeito, do outro exercício. Eu vou fazer aqui com você. Eu sei que M mais N somados. Opa, desculpa. Eu sei que M mais N estão somados, então eu vou trazer eles para cá. Qual que é a força resultante de M mais N? É a força que sai, é o vetorzinho que sai da origem até o final. Agora vamos fazer força resultante do P e do R.
Vou trazer eles para cá. Trazer eles para cá. E vou fazer também... Deixa eu colocar eles alinhados aqui. Aí. Eu vou fazer também a força resultante, a vetor resultante do P mais R. Então, ó, esse aqui é o vetor resultante. Então, vamos ver o que acontece com os dois vetores resultantes? Se eu puxar esse aqui para cá e esse aqui para cá, eles são idênticos. Então, todo mundo conseguiu ver da forma analítica e da forma de desenho por que esses dois vetores são iguais e por que a resposta é a letra C. Alguém tem alguma dúvida? Esse exercício dá para fazer igual eu fiz, indo letra por letra, tipo A, B, C, D, E. Só que esse fica mais fácil de você ver, se você olhar a figura e perceber que N está somado com M e P está somado com R, e essas duas somas, se você olhar elas separadas, saem do mesmo ponto e acabam no mesmo ponto, dá para notar que as duas somas vão ter o mesmo vetor resultante. Por isso que é a letra C. Podemos partir para outra? Vou só voltar aqui, porque depois eu uso os slides. Aqui. Essa aqui eu já deixei até pronta. Vamos lá. Número 3. Deixa eu apagar aqui. Trazer esse aqui para cá. Trazer esse aqui para cá. Tá. Deixa eu ver. Fazer assim. Pessoal, tá tudo assim porque eu já resolvi esses exercícios com alguma turma que eu não lembro qual é. Então, essa aqui já estava resolvida e eu acabei deixando. Mas eu vou resolver agora de novo. Vamos lá, número 3. A figura mostra em escala duas forças A e B atuando num ponto material. Então, eu tenho um pontozinho material pequenininho aqui no meio, onde tem uma força A puxando esse ponto material para cima e tem uma força B puxando o ponto material para esquerda e para baixo. Então, vamos ver o que ele quer, o exercício. Represente na, no quadriculado a força R resultantes da força A e B e determine o valor determine o valor do seu módulo em Newton. Tá, então o que ele quer? O que é a resultante de força A e B? Resultante de força A e B é a soma dos dois vetores. Então a gente pode fazer por método do paralelograma, a gente pode fazer por força pelo método do polígono. Tanto faz. Eu escolhi fazer pelo método do paralelograma nessa porque eu fiz a do polígono nas outras duas anteriores. Então, como que a gente vai fazer o método paralelograma? Para saber A mais B, eu vou, ó, eu vou fazer um vetor que é paralelo ao A, colocar no final de B, para formar uma figura paralela aqui, ó, para ver. Então, eu vou fazer um vetor paralelo ao B no final de A. E vou montar essa figura aqui, ó. E qual que vai ser minha força resultante? Vai ser a força que sai da origem das duas forças até onde as duas forças se cruzam. E aonde que elas se cruzam? Bem nesse pontinho aqui. Então vai ser essa aqui. Ó, essa aqui, minha força resultante. Eu vou aumentar a espessura dela para vocês conseguirem ver. Aí, essa é a minha força resultante. É a força que sai da origem do ponto P e vai até a intersecção das duas retas paralelas. Então a gente conseguiu desenhar ela. Agora, qual que é o valor do seu módulo em Newton? Se você olhar aqui embaixo, a gente vê que esse quadriculado tem uma escala, onde cada quadradinho vale 1 Newton. Então, se a gente contar quantos quadradinhos a força resultante tem, a gente sabe o módulo.
Então, ela tem um, dois, três quadradinhos exatos. Então, eu tenho uma força que é no eixo X positivo para a direita, com um módulo de 3 newtons. Todo mundo entendeu esse primeiro exemplo? A letra A, desculpa. Show. Então agora a gente vai para a letra B. Se alguém ficar com dúvida, é só falar aqui, hein, galera. Vamos lá. Represente também no quadriculado o vetor C de tal modo que A mais B mais C igual a zero. Esse aqui eu não estava no vídeo aula, eu deixei para vocês darem uma procurada mesmo. O que acontece quando eu tenho uma soma de vetores e ele tem que me dar o vetor nulo ou o vetor zero? Eles têm que formar uma figura fechada. Então, a soma de A mais B mais C tem que ser uma figura fechada. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar o método do polígono, do polígono dessa vez, para a gente conseguir fazer uma figura fechada. Então, ó, só para mostrar, esse é o meu vetor A exatamente igual aqui, e esse aqui é o meu vetor B. Eu só trouxe aqui fora para ficar mais fácil de ver, porque em cima fica difícil. Então, como a gente vai fazer? Método do paralelo do polígono, desculpa. A gente pega o vetor A, que é esse que está em pé, soma com o vetor B. Somei com o vetor B. Agora, qual que é o vetor que vai fechar essa figura? Sendo que ele tem que ter a origem no final de B e o final na origem de A. Vai ser o vetor reto aqui, que vai fechar essa figura. Eu vou colocar ele mais grosso também para ficar mais fácil. Eu vou mudar a cor e colocar ele mais grosso. Então, esse é o meu vetor que vai fechar a figura. E a gente coloca ele no desenho ali, ó. Então, ele tem que atuar aqui no ponto P para que, quando ele for somar, a figura dá fechada. Então, se vocês repararem, o vetor C ele é exatamente o vetor resultante da letra A, só que com sentido invertido. Então, represente o vetor C, é o vetor da força resultante da A, só que com sentido contrário, ó. Dá para ver que eles são igualzinhos, ó. Eles só estão em sentidos contrários. Então, para você fazer uma figura fechada, eu só preciso da resultante com o sinal trocado. Ficou claro esse exercício? Show. O resto da turma tá boiando, o que tá acontecendo? Beleza, vou pro próximo então. O próximo eu vou trocar o PowerPoint porque esse é bem comprido e eu fiz ele já animado para facilitar o raciocínio. Então eu vou trocar aqui no Discord.
Todo mundo entra ali na apresentação de slide, por favor. Então vamos lá, eu já estou vendo a apresentação de slide, se alguém não está conseguindo, me avisa aqui que eu vou continuar. Esse exercício ele é da ACAF e ele fala assim: os módulos das forças representadas na figura são F1 igual a 30 newtons, F2 igual a 20 newtons e F3 igual a 10 newtons. Então, qual que é o módulo da força resultante? Quando ele pede força resultante, é igual naquele outro exercício. Ele quer uma força que representa a somatória de todas essas outras forças que ele deu aqui. Então, você tem que sumir com F1, sumir com F2, sumir com F3, para aparecer uma única força resultante que representa F1 mais F2 mais F3. E ele quer saber o módulo dessa força. Então, nesse exercício não adianta só desenhar. E como não tem papel quadriculado, a gente não sabe quanto vale cada vetorzinho no papel. Dá para fazer proporção, mas dá muito trabalho. Então, a gente vai usar uma técnica chamada decomposição de vetores aqui. Então, vamos começar. Primeiro, o que a gente pensa? A gente pensa que os eixos são como cabo de guerra. Então, alguém vai ter pessoas puxando para o sentido direita de X e vai ter gente puxando no sentido esquerda de X, para trás de X. Nunca vai ter uma pessoa puxando o X para cima. Ele sempre vai estar sempre para a direita e para a esquerda. Já o eixo Y é como se fosse um cabo de guerra na vertical, onde a pessoa pode puxar para cima ou para baixo. Ela nunca pode pegar o meio da corda e sair correndo para a direita. Então ela tem que respeitar. O que acontece? A força 1, ela já está puxando só no eixo X, então eu não preciso fazer nada com ela. A força 3 está puxando só no eixo, então eu não preciso fazer nada com ela. Só que a força 2, ela está puxando em dois eixos. Ela puxa tanto para X, tanto para Y. Então, primeiro a gente precisa descobrir o quanto de força ela faz no eixo X e quanto de força ela faz no eixo Y. E isso se chama decomposição de vetor. E como a gente vai fazer? A gente vai montar o triângulozinho aqui, só deixa o mouse voltar. A gente vai fechar esse triângulo retângulo aqui, ó, que vai estar aqui embaixo, onde eu tenho F2 fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo X. Então eu vou ter uma F2x e uma F2y, a força que puxa para a direita e a força que puxa para cima. Como que a gente vai descobrir cada componente? A gente vai usar matemática. Vamos lá. Cosseno de 60 é cosseno oposto, cateto oposto, que é o F2y, dividido pela hipotenusa. O ângulo de 90 graus está aqui, então a hipotenusa é a força 2. Agora a gente vai colocar valores. F2 passa multiplicando seno de 60, que fica igual a F2y. Então, F2y é 20, que ele me deu lá no exercício, que vale F2, vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Fazendo as contas, a gente vai ter 17,32. Agora, a gente tem que achar quem que é F2x. Para isso, a gente vai usar o cosseno de 60. Cosseno de 60 é cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? F2x, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a força 2, que é o que eu montei aqui embaixo. Então, eu vou passar F2 multiplicando, vai ficar F2 vezes cosseno de 60 igual a F2x. Vamos colocar número agora. F2x é igual a F2, que ele me deu anunciado que vale 20 newtons, vezes cosseno de 60. Quanto que é cosseno de 60? Meio. Então, meu F2x é 10 newtons. E agora vamos redesenhar para a gente conseguir ver o que aconteceu. Eu saí de um plano cartesiano no eixo XY de 3 forças para um plano cartesiano de 4 forças. Então, ó, agora tem F1 lutando contra F2x e o F3 lutando contra o F2y totalmente separado. Nenhum está atrapalhando o outro. Então, agora a gente tem que ver quem vai ganhar no X e quem vai ganhar no Y. Então, por isso, a gente vai ver qual que é a força resultante em X, qual que é a força resultante em Y. Vamos lá. No eixo X, eu tenho menos F1, porque ela está no sentido negativo do eixo, mais F2, porque ela está no sentido positivo do eixo. Vai me dar a força resultante em X.
colocando o valor, F1 é 30, então vai ficar menos 30, mais 10, que a gente descobriu aqui embaixo, me dá força resultante em X. Força resultante em X me dá menos 20 newtons. Eu vou ter que fazer exatamente a mesma coisa para o eixo Y. No eixo Y, eu tenho F3, que está no sentido negativo de Y, então por isso que entra o sinal aqui, mais F2Y, que está no sentido positivo de Y. Vai me dar FRY, força resultante no sentido Y. Então, F3, ele me deu, que é 10, então aqui fica menos 10, porque lembra sentido negativo, mais 17,32, que foi o que a gente achou aqui no exercício. Vai me dar força resultante em Y. Então, eu fazendo essa conta, vai me dar uma força resultante em Y igual a 7,32. Então tá, agora vamos ver no plano de novo o que aconteceu. Eu saí dessas quatro forças que estavam se lutando entre si para saber quem era mais forte, e aqui só sobrou o saldo líquido, o que realmente estava acontecendo. Então, tem alguém puxando o ponto material ali no meio, no sentido negativo no sentido positivo, negativo de X, com menos 20 newton, e alguém puxando para cima com 7,32 newtons. Eu acabei de perceber aqui que eu inverti. Aqui é FRY e aqui é FRX. Eu só usei o X e o Y ao contrário. Eu vou arrumar isso depois. Mas então aqui a gente consegue ver o que realmente está sendo ativo, qual que é o saldo líquido de todas essas forças. E agora eu vou usar o método do paralelograma para conseguir achar a força resultante, que é a soma desses dois vetores aqui. Então eu traço uma paralela ao vetor FRY, eu traço uma paralela ao vetor FRX e uno a origem dos dois vetores até onde as duas paralelas se interceptam, onde elas se cruzam. E esse vai me dar o vetor a força resultante. Então eu já desenhei ela, só que agora eu preciso achar módulo dela. Como que a gente vai achar a intensidade? Qual que é o módulo dela? A gente consegue ver que aqui é um triângulo retângulo. Então é isso que a gente vai usar. A gente vai usar Pitágoras, porque eu conheço esse cateto aqui, eu conheço esse cateto aqui, porque ele é idêntico a esse cateto aqui. Então, como vai ser? Força resultante ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado, FRY ao quadrado, mais o segundo cateto, FRX ao quadrado. Então, isso vai me dar se você fazer as contas, tudo certinho, esse valor vai me dar uma força resultante que tem módulo 21,3 newtons nessa direção, para cima, né? Para cima e para a direita. Ficou claro, galera? Essa é um pouco mais complicada, assim, porque tem decomposição, você usa bastante coisa. Decomposição, plano cartesiano, depois método do polígono, essa é uma mais complicadinha, assim. Mas você conseguiu entender? Quer que eu repita algum passo? Mas ele é complicado assim, porque acho que não é a primeira vez que vocês estão vendo isso, mas é sempre assim. Então é sempre decompor todo mundo só no eixo X ou todo mundo só no eixo Y. Para isso você vai usar seno e cosseno, porque geralmente ele vai te dar um módulo e um ângulo. Depois que você tá com todo mundo aqui no eixo X, no eixo Y, você tem que saber qual que é o saldo líquido, qual que é a força resultante, que é fazer quem está negativo, quem está no sentido contrário menos, quem está no sentido positivo do eixo mais. Então, com isso você sabe a força resultante que tem em cada eixo. Depois que você achou força resultante, é só você fazer Pitágoras. Sempre vai dar certo. É meio que um passo, se quiser seguir esse passo a passo, vai dar certo, mas tenta entender o que eu estou fazendo assim.
Posso. Essa parte aqui, né? A, da força resultante total ou da força resultante em X e da força resultante em Y? Não, Laura, a força resultante, ela só é aquela. Então, não tem para todos os lados. A força resultante total é só essa aqui que está em azul, ó. Essa aqui. Eu vou tentar explicar de novo para ver se vai ficar claro. Beleza. Vamos partir depois que eu já decompus. Você quer desde o começo ou já pode começar da parte aqui da decomposição já passada? Tá, eu vou começar daqui então. Aí se ficar para trás, eu volto. Tá, show. Então, agora a gente já sabe que tem uma pessoa puxando a corda para a direita e tem uma pessoa puxando a corda para a esquerda. Então, por exemplo, quando isso acontece, a corda vai sair só para um lado, não vai? Porque não vai acontecer da corda ir para a direita e para a esquerda. Vai vencer quem que é o mais forte. E é isso que é a força resultante em cada eixo. Você vai descobrir quem está aplicando uma força maior e para onde ela está sendo. Então, para isso, você tem que somar as forças. Como que você vai somar? Você soma quem está positivo, quem está indo no sentido do eixo, e tira quem está indo no sentido contrário. Então, ó, vamos olhar aqui. A F1, vamos olhar só para o eixo Y, como se desculpa, vamos olhar só para o eixo X, como se não existisse eixo Y. Eu só estou olhando para quem está deitado, tá? Então vamos lá. F1 está puxando contra o eixo X. Ó, o eixo X ele tem uma flechinha para a direita, então os valores aumentam para a direita. O F1 ele está para a esquerda, então eu tenho que colocar um sinal de negativo nele, porque ele está contrário ao eixo, então menos F1. Aí, quem mais atua no eixo X? A F2. Só que a F2 tem o mesmo sentido do eixo X. Ele está crescendo para a direita. Então, com isso entra mais F2. F2. E com isso, vai me dar força resultante em X, que é o que eu quero saber. Quem está ganhando no cabo de guerra? Para onde a corda está indo, sendo que tem uma pessoa puxando para a esquerda e uma pessoa puxando para a direita. Então, eu só coloquei os números. 30 vale F1, só que como ela está no sentido contrário, ela fica menos 30. Mais F2x foi o que a gente descobriu aqui, ó. Mais 10 newtons, porque ela está a favor de x. Vai me dar força resultante. Então, a força resultante me dá o valor de menos 20. O que representa esse menos 20? Representa que quem está puxando a corda para a esquerda ganhou com uma intensidade de 20 newtons. Então, a corda está indo para a esquerda com 20 newtons. E agora eu já olhei para o eixo X, eu tenho que olhar para o eixo Y. Tem uma pessoa que está puxando a corda para cima e tem uma pessoa que está puxando a corda para baixo. Quem vai ganhar? Para onde a corda vai ir? É para isso que serve a força resultante. Então vamos lá de novo. F3, o eixo Y, ele cresce para cima. Então, ó, tem a flechinha aqui na ponta do eixo Y que me descreve que ele para cima ele aumenta de valor. Então, a F3 está contrária, ela está para baixo. Então, vai menos F3 mais F2Y, que está no mesmo sentido do eixo Y, vai me dar a força resultante em Y. Então, força resultante em Y é 7,32 newtons. Por quê? Porque quando a pessoa que está puxando para cima é mais forte, ela consegue levantar, subir a corda em 7,32 newtons. Com isso, eu consigo chegar na força resultante X e na força resultante em Y, que são esses dois vetores em verde. Ficou mais claro agora? Se não ficou, eu explico de novo, sem problema. Tá.
Beleza, então, mas se vocês não conseguirem me entender e quiserem conversar comigo, é só chamar no WhatsApp depois que eu tento explicar de novo, se restar alguma dúvida. E depois que eu já tem esses vetores desenhados, o FRX e o FRY, eu tenho que achar o vetor único que representa esses dois. Então, eu vou fazer o passo contrário à decomposição de vetor. Lembra que aqui eu saí de um vetor e um ângulo para dois vetores, eu saí de F2, eu fui para F2x, F2y. Aqui eu tenho que sair de FRY e FRX para passar para FR, que é a força resultante. E para isso eu uso o método do polígono, do paralelograma, desculpa, que eu vou fazer um vetor paralelo ao FRY, um vetor paralelo ao FRX, e unir o início deles até o final, aonde vai se interceptar, onde vai cruzar as duas retas paralelas. E com isso eu consigo achar a força resultante, que é esse vetorzinho em azul. Só que agora eu não tenho ângulo para achar, para fazer decomposição. Eu tenho que usar de outro artifício matemático. E como aqui a gente sabe que os eixos fazem 90 graus entre si, esse triângulo também vai fazer 90 graus entre si, e eu consigo usar Pitágoras, que foi por isso que eu usei. Então, primeiro cateto, menos 20 ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado, que é mais 7,32 ao quadrado, é igual a força resultante ao quadrado. Então, usei Pitágoras e cheguei na resposta. Ficou mais claro o exercício agora? Esse final também? Alguém restou alguma dúvida? Beleza. Eu vou para o próximo, então, que é o último dessa lista. Calcule o módulo do vetor resultante da soma dos vetores da figura abaixo, utilizando a lei do cosseno, que é a regra do paralelogramo. Então, eu coloquei essa aqui porque a regra a lei dos cossenos para matemática e para física, elas têm uma pequena diferencinha de sinal. E eu coloquei esse exercício aqui só para lembrar ela. Então, vamos lembrar, na física a gente vai usar mais, na matemática a gente vai usar menos, tá bom, galera? Então, como que a gente vai fazer a primeira regra do paralelogramo? Eu vou fazer um vetor paralelo ao y no final de x. Então, vai aparecer esse vetor aqui, eles são paralelos. Eu vou desenhar um vetor paralelo ao x no final do eixo y. Vai me aparecer esse vetor. E vou escrever, e minha força resultante, meu vetor resultante, é o vetor que une a origem dos dois vetores iniciais até onde as retas vão se interceptar. Então, eu tenho esse vetor resultante. Aí você pode ver que ele está totalmente na horizontal. Então, a gente já sabe como que é a cara do meu vetor resultante, da minha força resultante. É totalmente na horizontal para a direita. Agora, vamos calcular o módulo dele, porque ele quer o módulo. Então, ele quer o tamanho, a força que ele tem. A gente vai usar a lei do cosseno da física. Então, a força resultante é um lado ao quadrado mais um outro lado ao quadrado. Só que aqui a gente vai usar mais 2xy vezes cosseno do ângulo que ele me deu. Lembra lá, é o cosseno do ângulo inteiro, tá? Não usam só a metade. Agora eu vou colocar númerozinho. Força resultante é igual a 10 ao quadrado, que foi o que ele me deu, mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 10, que foi o que ele me deu, vezes cosseno de 120. Cosseno de 120 é a mesma coisa que menos cosseno de 60. Matemática, isso aí. Então, eu vou ter menos um meio. Se alguém não está entendendo, é só falar aqui. Aí é só fazer as continhas, vai me dar que a força resultante é igual a 100, que vai me dar uma força resultante ao quadrado igual a 100, desculpa, que me dá uma força resultante de 10 newtons. Ficou claro?
Esse exercício, quando for fazer no vestibular, tem que lembrar que é mais e é o cosseno do ângulo inteiro, hein? Não dá pra esquecer isso. Vocês já tentaram fazer a. Já partindo para física B, assim. Vocês já tentaram fazer a lista que eu coloquei de física B? Ou não saiu ela? Como foi? Conseguiram fazer todas? Não tiveram dúvidas? Empacaram em alguma? Ou foi bem de boas? Quem não fez pode falar que não fez, só para eu saber mesmo onde o pessoal tá. Que daí eu vou seguindo aqui, aí semana que vem eu posso dar continuidade. Então eu vou fazer a 3 e a 4, porque essas são as duas que apareceram dúvidas. E semana que vem eu tento resolver ela inteira para o pessoal que não fez. Aí, ou se, alguém, se por exemplo, eu só vi o Gabriel que não fez. Gabriel, tenta fazer. Aí, se não conseguir, traz dúvidas semana que vem, que daí eu faço com você. Então eu vou fazer 3 e a 4 aqui junto com vocês. Vamos lá que eu vou trocar o compartilhamento de tela de novo. Todo mundo entra no PowerPoint da aula 1 Termologia. Ah, vamos lá na 3, na 4, dá tempo de fazer. Vamos lá. 3. Utiliza-se como termômetro um recipiente. Tá, só introduzindo. Agora a gente mudou totalmente de física. A gente passou de vetor e grandeza para aplicar a física que a gente consegue. Então, essa física a gente consegue ver no dia a dia. A termologia, que é estudo das escalas de temperatura, o que é temperatura, qual é a diferença de temperatura e calor. Então, já é uma coisa mais aplicada, é uma coisa que a gente consegue ver no dia a dia. A gente consegue ver que quando a gente coloca um gelo numa coca quente, a coca vai ficar mais gelada e o gelo vai desaparecer. Então é uma coisa que a gente consegue ver que está acontecendo realmente. Então, com isso, a gente já entra na segunda parte da física. E a gente vai ficar intercalando entre física A e física B. E agora eu vou começar o exercício 3. Tá? Só uma introduçãozinha. Utiliza-se como termômetro um recipiente cujo volume é constante e que contém um gás, cuja pressão é medida na seguinte situação. Então, primeiro de tudo, o cientista que estava fazendo isso perdeu um termômetro. Ele perdeu o termômetro dele e ele não sabe como descobrir a temperatura não sabe como descobrir a temperatura de um gás que está no recipiente com volume constante. Então ele foi lá, ele fez o seguinte experimento: com o recipiente em equilíbrio térmico, com uma mistura bifásica de água e gelo, a pressão era 300. Então ele pegou uma mistura de água e gelo, esperou estar em equilíbrio térmico. Então vamos lá, se tem gelo, é porque a mistura está a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, eu tenho uma pressão de 300 miligramas de mercúrio. A segundo experimento, com recipiente em equilíbrio térmico com vapor de água em ebulição, eu tenho uma pressão de 420. Então, ele foi lá, colocou água numa panela, ligou o fogão, esperou a água entrar em ebulição e mediu uma pressão de 420 miligramas de mercúrio. Qual que é a característica de água em ebulição? Quando ela começa a entrar em ebulição, é porque toda a água está a 100 graus Celsius. Então, ele fez um terceiro experimento. O recipiente em equilíbrio térmico com óleo aquecido, a pressão vai me dar 480. Então, na escala Celsius desse termômetro, a temperatura do óleo é
ele quer saber qual que é a temperatura quando eu marco uma pressão 480. Então, basicamente, ele tem esse recipiente, só que ele não tem um termômetro. Então, ele vai usar a pressão como uma grandeza termométrica para conseguir estimar, falar qual é a temperatura. Aqui, neste caso, ele pede a graus Celsius, a escala Celsius. Então, é isso que a gente vai fazer, beleza? Primeira informação, a gente vai fazer um gráficozinho, onde a pressão é a grandeza e a escala é o grau Celsius. Vamos lá, o primeiro experimento, ele me disse que a 300 miligramas de mercúrio, da coluna de mercúrio, eu vou ter 0 graus Celsius, porque é a escala que ele quis. Já a 420, que foi o segundo experimento dele, ele vai ter 100 graus Celsius, que é água em ebulição. Só que ele quer saber a 480 miligramas de mercúrio. Qual vai ser a temperatura? Note que ela vai ser maior que 100 graus Celsius. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma reta que une essas três interceptações e vamos montar um triângulozinho lá. Vou puxar esse triângulozinho aqui para baixo para ficar mais fácil. Lembra lá do exercício como a gente faz isso do teorema de Tales? A parte pelo todo é igual a parte pelo todo. Então, aqui, a parte de baixo é 100 menos 0, o todo é x menos 0. Como quem está na horizontal, a parte é 420 menos 300, o todo é 480 menos 430. Então, eu tenho a parte pelo todo, parte pelo todo. Vamos colocar isso na equação. 100 menos 0 dividido por x menos 0 vai me dar 420 menos 300 dividido por 480 menos 300. Agora, matemática. 100 dividido por x é igual a 120 dividido por 180. É só subtrair os valores. Eu posso cortar os dois zeros, vai me dar que 100 dividido por x é igual a 12 dividido por 18. Aqui, esses dois são múltiplos de 6, então eu vou simplificar por 6. Vai me dar 100 dividido por x é igual a 2 sobre 3. Aí multiplica cruzado, vai me dar 100 vezes 3 dividido por 2, que vai me dar 150 graus Celsius. Então, quando a gente tiver uma pressão de 480 miligramas de mercúrio, a temperatura vai ser 150 graus Celsius. Ficou claro? A Laura aqui não tinha entendido. Beleza. Uma dica para vocês. Essa, a 3 e a 4, vocês não precisam saber física para resolver elas. Vocês conseguem fazer com a equação de reta da matemática, lembra? X menos x0 é igual a m, y menos y0. Se você usar a equação aqui, você consegue achar a equação da reta. E se você colocar o y igual a 480, você tem o valor de x, que vai me dar a mesma coisa. O teorema de Tales sai da equação da reta ou vice-versa. Então, você pode resolver por teorema de Tales ou aprender a equação de reta na matemática e fazer. Se alguém quiser que eu faça por equação da reta, me manda o WhatsApp que eu fiz no papel, eu só tiro foto e mando para vocês. Número 4, a mesma coisa. Só que ele não me deu uma grandeza. Lá eu tinha uma equação termométrica, que é onde eu relacionava uma grandeza com uma escala. Aqui eu tenho uma equação de conversão, aonde eu vou ter duas escalas que vão se relacionar. Eu quero saber qual que é a equação. Qual que é a equação? É igual o Fahrenheit para Kelvin ou Fahrenheit para Celsius. Ele quer saber qual que é essa equação. Então vamos lá. Sob pressão atmosférica normal, um termômetro graduado na escala Celsius e outro graduado na escala termométrica habitária A se relacionam segundo o gráfico. Então, por exemplo, se fosse Celsius para Kelvin, eu sabia que temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. Então, é isso que ele quer saber. Então, na escala A, qual a temperatura da água? Então, a temperatura da água em graus Celsius, a gente sabe que é 100 graus Celsius. Então, o que a gente vai montar? A gente vai montar uma relação entre elas. A gente vai escrever a coluna de graus Celsius e a coluna de graus A qualquer. E a gente vai tirar informações do gráfico. O primeiro ponto que ele me deu é que quando a temperatura vale 40 graus Celsius, a temperatura no graus A vale zero, porque é esse ponto que está bem aqui no eixo Y. É a primeira informação. 40 graus Celsius é igual a 0 grau A. A segunda informação que ele me deu é que quando a temperatura é 90 graus Celsius,
eu tenho 100 graus A, que é essa segunda informação aqui. Agora que ele quer saber qual que é a temperatura de ebulição da água. Qual que é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius, ela está um pouquinho aqui para cima. Então, 100 graus Celsius vai ser X. De novo, teorema de Thales. A parte pelo todo igual a parte pelo todo. Então, vamos lá. 90 menos 40 dividido por 100 menos 40, primeira parte, tem que ser igual a 100 menos 0 dividido por x menos 0. Matemática, 90 menos 40 vai me dar 50, 100 menos 40 me dá 60. Eu posso cortar os dois zeros, vai me dar aqui 5 sobre 6 é igual a 100 sobre x. Multiplicando cruzado, eu vou ter o resultado de 120 graus. De novo, não entendo nada de física. Se eu fizer a equação da reta usando esses dois pontos, 40 graus Celsius, 0 grau A, e 90 graus Celsius, 100 grau A, eu vou chegar exatamente na mesma coisa que eu fiz desse jeito aqui. Então, vocês podem resolver desses dois jeitos. Ficou claro para quem não tinha entendido? Isso, você pode usar o teorema ou ir pelo gráfico, equação de reta. Tem esses dois jeitos. Tem que ver o que você se sente mais confortável. A primeira vez que eu fiz eles, eu fiz tudo por equação de reta. Aí, porque era o jeito que eu estava acostumado. Só que daí, como o videoaula fez por teorema de Thales, eu trouxe no slide como teorema de Thales para ficar igual o que eu passei para vocês, mas só para falar que dá para ser usado de outro jeito. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Já deu 9 horas, não deu ainda, mas vai dar. Muito obrigado. A semana que vem é a Chay que vai dar aula com vocês. Espero que vocês estejam gostando do cursinho. Espero que esteja aproveitando, tá? Boa noite para todos vocês.